quero hoje entregar uma palavra a vocês. Vida resolvida. Vida resolvida. A marca do cristão vencedor. Aqui nós temos por lema, por encargo, edificar uma igreja de vencedores. Uma igreja de vencedores. Então não é só ajuntar pessoas. Não estamos aqui só para realizar um culto festivo. Não estamos aqui só para meditar na palavra. Não estamos aqui só para cantar alguns cânticos. Nós estamos aqui com a visão, com o encargo de edificar uma igreja de vencedores. E uma igreja de vencedores é uma igreja de gente preparada, gente pronta, para a volta de Jesus. Então, eu posso dizer a vocês que nesses dias o Espírito Santo está a nos alertar, no sentido de que estejamos prontos, estejamos preparados para o momento em que o Senhor vai aparecer nas nuvens. E isso pode acontecer a qualquer momento, uma vez que já estamos vivendo o Apocalipse. Nós estamos aguardando o início do Apocalipse. Nós já estamos indo para o quinto selo, a abertura do quinto selo do Apocalipse, como já estudamos e como já mostramos aqui na Bíblia. Portanto, temos que estar alertas. Apenas saber as verdades que nos tornam vencedores não é suficiente para nos fazer vencedores. Talvez muitos saibam, na ponta da língua, que princípios devem seguir, quais as verdades precisa incorporar na sua vida, mas na prática podem não estar vencendo, podem não ser de fato vencedores. Ora, além de conhecer o padrão bíblico, precisamos também estarmos resolvidos, decididos em nossa alma, decididos no nosso coração, quanto a viver uma vida vitoriosa, uma vida coerente com o padrão dos vencedores. E aí a pergunta que não quer calar é: você já decidiu? Você já tomou uma resolução firme de se tornar vencedor? Nós temos visto muitos irmãos indo e vindo, vindo e indo, estão sempre demonstrando uma instabilidade espiritual. Ora estão firmes, ora estão desanimados, desmotivados, distantes, fracos, frios e completamente desconectados da vida da igreja. Isso demonstra o quê? Isso demonstra que ainda não estão resolvidos. São pessoas que ainda não têm uma vida resolvida, um coração resolvido diante de Deus. Porque cristãos que têm uma vida resolvida, um coração plenamente consagrado a Deus, decidido a viver para Deus, esse cristão, com certeza, esse tipo de gente, com certeza, não vai retroceder, não vai vacilar, não vai se entregar ao diabo, não vai se render ao mal, não vai se render à vida deste mundo. Todos os dias eu tenho um tempo de oração e eu peço a Deus: Senhor, me dá clareza quanto ao mundo, me dá firmeza para vencer tudo que é do mundo. E me dá também muita clareza quanto ao diabo, seus anjos, seus demônios, e me dá clareza para vencer toda astúcia, toda artimanha, toda e qualquer cilada que venha me preparar. Me dá também firmeza para vencer as fraquezas, as debilidades, os devaneios da minha natureza corrompida, da minha natureza adâmica, a qual eu preciso estar crucificando e negando todo dia, toda hora. Então, nós temos que ter essa consciência. E o cristão que tem a alma resolvida, ele não brinca com o diabo, nem com a carne, nem com o pecado. Ele não flerta com seus inimigos, mas ele está sempre vigilante, sempre atento e sempre combatente, sempre combativo. Não aceita o mal derrotá-lo. Ainda que, por um momento, ele se sinta fraco. Ainda que, por um momento, ele
perceba que errou, que fraquejou, que pecou, mas Ele sabe como se limpar, como se livrar do mal, como, né, se resolver novamente e permanecer na rota da fé, permanecer na rota da vitória e do crescimento. Então, nós temos que entender a palavra de Deus, entender a chamada de Deus para sermos vencedores. Não basta apenas sermos religiosos, ou apenas frequentadores da igreja, ou apenas observadores de certos rituais, certas regras. Isso não vai resolver a nossa vida. Nós temos que ir além e, de fato, absorver tudo que Deus tem falado, de fato, permitirmos que Deus trate conosco. Há 2 semanas atrás, ou 3, eu estive aqui falando sobre a oração, que por meio da oração Deus trata conosco. Quem não tem uma vida de oração, não vai ser tratado, né? Deus não pode tratar com ele, né? Então, é preciso que você vença, é preciso que você supere toda essa situação, toda essa resistência que tem sido criada, né, em torno da sua vida, que tem impedido você de ter vida de oração, de ser um homem de oração, de ser uma mulher de oração, né? Eu tenho observado aqui, durante a semana, né, muitos irmãos não vêm orar, não tem interesse pela oração, não se vê de nenhuma forma constrangido ou impelido a estar aqui orando. E por que isso acontece? Eu sei que tem os seus motivos, cada um tem seus motivos circunstanciais, seculares, etc. Mas eu percebo que falta, de fato, né, uma definição, né, uma vida resolvida quanto à oração. Porque quando você está resolvido quanto a isso, você tem consciência. Você fala, poxa, eu não posso ficar tão assim, relapso. Eu não posso ficar relapso. Não posso ficar negligente. Eu tenho que orar, então eu vou me disciplinar. Eu vou me regular. Eu vou orar, eu vou buscar Deus, ainda que com dificuldade, ainda que enfrentando canseiras. Eu vou resistir, eu vou orar, porque os dias são maus, os dias são difíceis. E se eu não oro, e se eu não tenho uma intensidade em oração, como é que eu posso dizer que eu sou vencedor? Como é que eu posso dizer que estou pronto para subir? É algo meio incoerente, totalmente incoerente, na verdade. Então, eu preciso mudar a atitude. Ora, quem é o crente vencedor? O crente vencedor é aquele que está definido, é aquele que tem dentro dele, né, os valores de Deus completamente enraizados, completamente incrustados, impregnados dentro do seu coração. Ele não consegue esconder, não consegue encobrir o que ele crê, o que ele pensa, o que ele almeja, né? Então ele está sempre expondo, está sempre mostrando a sua fé, e mostrando seus valores, e ele é alguém que já agarrou, já abraçou o projeto de Deus para a sua vida, e sabe para onde está indo, e sabe o que quer para a sua vida, o que quer para a sua família, o que quer para o seu ministério, sabe quais são os princípios, os parâmetros, quais são os padrões para cada área da sua vida. Aí você pergunta para mim, mas espera aí, se eu não sei, o que está acontecendo? Será que eu estou negligente mesmo? Ou porque de fato ninguém me ensinou? Ou porque eu nunca fui despertado? O que está acontecendo? Bom, na verdade, você tem aqui, nesta igreja, todas as condições, né, de conhecer o padrão dos vencedores, o padrão de uma vida resolvida, vitoriosa. Por quê? Porque a igreja é uma igreja que ensina a palavra. Nós temos aqui a escola de conquistadores, onde você recebe, né, todo um conjunto de orientações, de princípios, e onde você aprende a viver na prática uma vida cristã autêntica, uma vida cristã convincente, uma vida cristã frutífera, uma vida cristã espiritual. Então, você tem todo um conjunto de ensinos, de doutrinas que você
deve estudar sempre, precisa absorver, e aqui você tem oportunidade de conhecer. Além disso, cada domingo nós estamos aqui ensinando, porque nosso culto não é apenas um culto inspirativo ou devocional. Nós sempre procuramos trazer também ensino, trazer também palavra profética, palavra de despertamento e de revelação, para que você possa ter luz, ter clareza. E no dia a dia, no dia a dia, sempre estamos ensinando, estamos aconselhando, estamos ministrando. A igreja trabalha em células, a igreja vive em células, e as lideranças são todas elas orientadas a ministrar a palavra, a ensinar como viver o padrão dos vencedores. Portanto, se você ainda não tem uma vida resolvida, ainda não anda, não está vivendo uma vida de vencedor, é porque de fato está havendo algum tipo de omissão, negligência, E eu vou falar nessa noite sobre algumas características daquele e daquela que ainda não tem uma vida resolvida. Daqui a pouco, eu vou falar sobre esse assunto aí, e você vai entender um pouco mais como é que vive uma pessoa que não tem sua vida resolvida diante de Deus, Agora, você tem que definir, você tem que decidir, você tem que resolver ser um crente vencedor. Um dia você resolveu ser um cristão. Um dia você tomou posição e disse: eu vou aceitar Jesus, eu vou mudar de vida, eu vou converter, Na verdade é Jesus que me aceita, é Jesus que nos aceita, Então Jesus aceitou você, e você diz amém, Ele me aceitou, e eu agora vou andar com Ele, eu agora vou ser discípulo, eu agora vou passar pelas águas do batismo, eu agora vou ser consolidado, eu agora vou passar na escola de conquistadores. Aí você deu seus passos, ok, mas agora vem uma questão mais ainda fundamental, mais importante, que é se tornar vencedor. Se tornar vencedor. E um vencedor, você sabe, é aquele que supera-se, é aquele que passa por cima de muita coisa negativa, é aquele que está sempre dando a volta por cima, está sempre vencendo o mal, vencendo seus inimigos, que são constantes, que estão sempre tentando derrubá-lo. Então você tem que estar pronto para essa guerra, tem que estar pronto para vencer, e só vai vencer quando você resolver, eu vou me tornar um crente vencedor, não na minha força, não na minha impetuosidade natural, não pela minha capacidade, não pela minha inteligência, nada por mim mesmo. Eu vou me tornar um vencedor, porque dentro de mim habita aquele que é vencedor, aquele que venceu tudo, e que me dá a sua vitória, que me acredita as suas vitórias, e eu vou andar com Ele, crendo nele, e eu tenho certeza que sempre eu vou ser conduzido em triunfo. Quem diz amém, aleluia? Muito bem, eu quero que você entenda uma coisa, entenda algo importante. Muitos estão à beira do caminho, muitos não são ainda vencedores na fé, vencedores em Cristo, porque tem questões em aberto, na sua vida, tem questões não definidas, tem questões ainda vulneráveis, no sentido de abrir espaço para o pecado, ou abrir espaço para o ego, para o eu dominar, para o inimigo, Satanás, entrar. Você tem que definir cada área da sua vida, você tem que ter sua vida completamente definida em tudo, para que o diabo não venha te prender, não venha te pegar, não venha te aborrecer e te levar à queda, não é? Então escuta bem o que eu vou falar aqui. Lá em Mateus capítulo 5, abra comigo, Mateus capítulo 5, versículo 37. Jesus fala uma palavra que é muito repetida e que é muito conhecida. Vamos ler aqui, Mateus capítulo 5, versículo 37. Está escrito assim, 5:37. Seja, porém, a tua palavra sim, sim, sim e
não, não. O que disso passar vem do maligno. Então seja a tua palavra sim, sim e não, não. Preste atenção nisso que eu vou falar agora. O que Jesus quis dizer? Onde ele está tocando? Em que ponto ele está tocando aqui quando ele fala, seja a tua palavra sim, sim, não, não. Irmãos, quando você vive com uma alma não resolvida, uma vida não resolvida, você caminha no terreno da insegurança, da incerteza. Você não tem certezas, você vive na dúvida, você vive tropeçando, inseguro. Mas quando você está caminhando no terreno da fé, no terreno da obediência, no terreno de uma vida comprometida, resolvida, aí você é pelo sim e você é pelo não. Como assim? O que é andar pelo sim e o que é andar pelo não? Preste atenção, Jesus está aqui dizendo algo, não preocupado propriamente com a mentira em si. Jesus falou sobre sim, sim, não, não, porque ele não quer que você não quer que ninguém minta, não quer que nenhum servo dele minta. É verdade, ele não quer que eu minta, que você minta, que ninguém aqui venha mentir. Mas não é propriamente isso que estava na cabeça dele, estava pensando em algo ainda maior, pensando em todo um sistema de crenças, sistema de fé, sistema de princípios na nossa vida. Nós temos que ser pelo sim, porque o sim é a vontade de Deus. Então, sempre a vontade de Deus deve prevalecer na nossa vida. E quando nós optamos pela vontade de Deus, estamos optando pelo sim, o sim. E quando optamos em dizer não à nossa carne, a vontade da carne é o não. Então aqui duas vontades estão sendo colocadas, a vontade de Deus e a vontade da carne. Então, seja pelo sim. O que Jesus está falando? Seja resolvido, seja decidido quanto ao sim, quanto à vontade do Pai. Jesus mesmo falou muitas vezes, eu estou aqui para cumprir a vontade do Pai, eu estou aqui para obedecer meu Pai, eu estou aqui para andar na palavra do Pai, não estou aqui para fazer a minha vontade, estou aqui para fazer a vontade dele. Então, escuta bem, o sim é a vontade do Pai, o não é para a carne, a vontade da carne. Então você tem que dizer não para a carne. A nossa vida no dia a dia é essa, irmãos. Estamos sempre entre o sim e o não. Estamos sempre entre a vontade de Deus e a vontade da carne. O que acontece no dia a dia? O que acontece no seu trabalho? O que acontece lá na sua casa? O que acontece na rua? O que acontece na sociedade? É o sim e o não em conflito. É o sim e o não em conflito. O tempo todo. Você tem que definir. Você só se torna santo de maneira efetiva se você definir, se você tiver uma vida resolvida. Espera aí, eu fui chamado para ser vencedor. Então, o Senhor me dá discernimento. O Senhor me dá até mesmo tempo para refletir antes de agir. Então, ninguém pode acusar qualquer pessoa pela sua fraqueza, pela sua queda, pelo não que assumiu, né? Ou seja, pela vontade da carne que resolveu resolveu sujeitar ela. Você não pode dizer, não, a culpa foi de fulano, a culpa foi do diabo, a culpa foi de... Não, a culpa foi sua, porque você optou pela vontade da carne, você optou em fazer a vontade da carne, porque a Bíblia fala que só peca quem é precipitado. Porque você tem tempo, Deus te dá tempo para você pensar, para você não cair em tentação, para você definir, vou ficar com sim, sim, vou ficar com a vontade de Deus. E Jesus fala duas vezes sim, sim. Por quê? Porque às vezes você fala sim para a vontade de Deus, mas ainda fica vacilando. Aí o diabo vem, né, tenta lhe dar uma rasteira. Você fala de novo, não, sim, é a vontade de Deus mesmo, acabou, estou definido pela vontade de Deus. Aí você se afirma e você prevalece. Portanto, precisamos entender essa guerra, essa batalha espiritual. Para tornarmos vencedores, temos que estar resolvidos a viver dessa maneira.
decididos. Quem diz amém, aleluia, glória a Deus. Essa atitude resoluta, resolvida, que nos faz vencedores. Você tem que ter essa atitude o tempo todo. Irmãos, olhem para cá. Isso não depende da alma. Isso não depende de eu estar me sentindo alegre. Isso não depende de eu estar com dinheiro sobrando no bolso. Isso não depende de eu estar sadio. Isso não depende de absolutamente nada que diga respeito à minha felicidade. Não, eu sou um cristão. Eu sei que para me tornar vencedor o tempo todo, eu preciso estar ligado com o que Jesus falou, eu preciso estar ligado com Ele, eu preciso depender dEle, eu preciso andar na luz da palavra dEle, eu preciso me sujeitar ao Espírito que Ele colocou em mim, o Espírito Santo que habita em mim, eu preciso honrar, né, aquilo que Ele falou, eu preciso estar resolvido quanto ao que eu creio. E eu creio em tudo que Ele falou, eu creio em tudo que Ele ordenou, eu creio em tudo que Ele determinou, e eu vou viver tudo que Ele tem falado, e vou viver essas coisas, estou determinado a andar com Ele, e a dizer sim para Ele, sim para a vontade dEle, né? Então, essa é a nossa vida, essa tem que ser a nossa vida. Se Ele nos encontrar assim, quando Ele voltar, então, seremos parte das primícias, seremos parte do fruto maduro que vai subir. Quem diz amém, aleluia? Ora, é preciso então estar definido no sim de Deus, na vontade de Deus, e o não à vontade da carne. A dificuldade de muitos irmãos é quanto a tomar decisões e posicionamentos claros. Tem muita gente que não tem ainda posicionamentos claros, definidos, em relação ao mundo, em relação ao seu próprio ego, em relação ao diabo, em relação as astúcias do mal, do inferno. Muita gente ainda anda oscilando, muita gente ainda vive, né, em obscuridade. Olha para cá, nós não podemos andar em obscuridade, nós temos que andar na luz. A palavra de Deus fala lá em 1 João, né, se mantivermos comunhão uns com os outros e andarmos na luz. Andarmos na luz. O que é andar na luz? Andar na luz é você estar entre os princípios, vivendo de tal maneira que os princípios de Deus clareiam sua vida. O que a palavra diz, clareia sua mente, clareia sua consciência. E você diz, agora eu vou caminhar por isso. A palavra de Deus está me dando clareza. Eu tenho que ir pelo sim de Deus, né? Dizendo sim a Deus. Então eu vou dizer sim a Deus, né? Cada vez que Ele falar, cada vez que a palavra dEle me mostra algo, isso clareia a minha mente e eu vou definido, eu vou obedecendo. E quando eu percebo que a minha carne está falando alto, o diabo está querendo que eu saia da minha conduta normal, eu vou dizer não. Vou dizer não farei isso, não cederei. E se me faltar forças, eu vou me prostrar diante de Deus, diante do Pai, vou pedir força, vou pedir graça, vou buscar renovo, e Ele tem isso para mim, e Ele me dá vitória. Então, preciso saber depender de Deus em todo momento, a cada dia. Ora, o que Jesus falou então, foi exatamente isso, né? Quando disse sim, sim, não, não. Seja a vossa palavra sim, sim, não, não. Vamos então ressaltar agora algumas características de uma pessoa, de um crente com a vida não resolvida. Como é que é o crente com a vida não resolvida? Primeira característica é, ele vive na estagnação. Uma pessoa não resolvida, ele não avança, não faz progresso. Você vai avaliando a vida dessa pessoa, e você vai vendo que não prospera, não tem maiores resultados, não tem progresso espiritual, progresso natural, progresso mental, progresso emocional, não tem progresso. Uma pessoa que anda em novidade de vida, uma pessoa que tem a alma resolvida, ela, de maneira perceptível, demonstra mudanças, né? Passa a ser uma pessoa mais ponderada, mais sóbria, mais equilibrada, uma pessoa justa, uma pessoa honesta, uma pessoa que faz diferença, né? Que abençoa, que inspira, que motiva, que realiza, que frutifica, né? Então,
uma pessoa resolvida, ela não é apenas uma pessoa que demonstra ser posicionada, ser decidida, ser bastante esclarecida, mas ela também demonstra ser uma pessoa que abençoa, que modifica o ambiente, que modifica, às vezes, até a própria família, o ambiente onde está. Ela influencia de forma positiva, né? Ela tem algo bom para passar, tem algo positivo para dar, e ela sempre está interagindo de uma maneira construtiva. Então, mas o crente que não é completamente resolvido na alma, ele vive na estagnação. Você sempre está diante de uma desculpa, né? Ele sempre está falando, olha, eu não posso, está difícil, eu estou meio fraco, eu estou meio atarefado, né? Então, essa pessoa, ela às vezes até deseja algo novo, às vezes até deseja algo melhor, mas não faz por onde, não faz por onde, não faz por onde. Então, se vem alguém entregar uma bênção, entregar um milagre, se vem um pregador, se vem alguém poderoso que tem algo para fazer, para entregar, para ministrar, essa pessoa dispõe a receber. Mas se for para ela orar, se for para ela jejuar, se for para ela ler Bíblia, se for para ela evangelizar, passar um tempo com os irmãos em oração, ela não tem disposição, porque está estagnada. Está estagnada. Você já viu uma água parada, estagnada? Vai juntando o quê? Vai juntando bactérias, vai juntando micróbios, e aquilo vai tirando a vitalidade. Então, um crente estagnado é um crente que não tem resolução na alma. Ele está conformista, completamente conformista. E aí o inimigo vai pegando, vai dominando ele e vai destruindo a sua vida espiritual. Uma pessoa assim, ela não evolui. Ela não evolui. Às vezes até admite que tem problemas, mas ela não quer ser tratada, não dispõe a ser tratada. E aí o mal prevalece. Em segundo lugar, segunda característica de uma pessoa que não tem a alma resolvida, ele vive na inconstância, né? Então, essa inconstância mostra o quê? Mostra um desequilíbrio, mostra uma alma fraca, mostra uma alma vulnerável, né? Que é totalmente suscetível a ataques de depressão, de opressão, de pesadelo, de coisas negativas, a alma fica negativa. Por quê? Por causa da inconstância. Você não vai encontrar nenhum cristão com a alma resolvida, que seja constante na fé, que vai estar aí cedendo ao pecado, cedendo ao diabo, cedendo às coisas negativas. Não, ele não vai ceder. Ainda que ele enfrente, ainda que ele sofra, ainda que ele, às vezes, é pego de surpresa, né, com alguma situação adversa, mas ele não se entrega, ele não se rende ao mal. Ele ora, ele geme, ele chora, como diz aquela música antiga, né? Ele vai de fé em fé, ele não se conforma com o mal. Ele luta até se superar, até vencer, até ver a mão de Deus prevalecendo. Agora, uma pessoa inconstante, como é que ela é? Ela é de altos e baixos, altos e baixos. Então tem dia que ela está lá em cima, nas alturas, adorando, cantando, tem dia que ela está lá embaixo, na profundeza, né? Chorando, reclamando e querendo sempre achar defeito e achando defeito em tudo, condenando tudo, e às vezes pensa que o certo, o melhor para ela é mudar de igreja. Aí muda de igreja, vai lá para o pico, sobe novamente, anima com a igreja, passa a ver só Deus na igreja, mas depois passa um tempo, ela já cai novamente, já começa a ver só o mal, só o diabo, só as fraquezas, e aí tropeça e cai, e muitas vezes fica prostrada, né? Uma pessoa inconstante, ela quer ganhar tudo num dia, está pronta para ganhar o mundo, e depois ela já não quer mais nada, já não tem firmeza, já perde até mesmo aquilo que tinha, aquela segurança, aquela motivação de pregar, de falar de Jesus, né? A palavra de uma pessoa não resolvida é sempre a mesma. A pessoa diz, não, eu vou aceitar o desafio, eu vou aceitar o desafio. Agora entendi o que a igreja propõe, eu vou aceitar o desafio. Conte comigo na célula, conte comigo, pode contar comigo, né? Mas aí você percebe que, né, logo vem
o teste, logo vem a aprovação em cima da decisão. Porque isso é normal, gente. Olha para cá. Uma pessoa de alma resolvida, uma pessoa que tem a vida resolvida e que conhece a palavra, sabe que sempre que ouvir uma palavra, vai receber o teste. Sabia disso? Cada vez que você ouve uma palavra aqui, o teste vem depois, para ver se você criou raiz, para ver se você de fato recebeu a palavra de maneira consciente, ou se você apenas foi ouvinte negligente, porque a aprovação vem, o teste em cima da palavra que você ouviu, vem depois, logo em seguida. Então, uma pessoa inconstante, o teste vem e ele cai. O teste vem e ele cai. O teste vem e ele cai. Por quê? Porque ele não está enraizado, não está criando raiz, não está aprofundando raiz, né, na palavra, no Senhor, não está deixando a palavra penetrar, criar realmente uma mudança interior. Porque olha para cá, gente, essa semana estava conversando com algumas pessoas e falando sobre isso, né? A palavra de Deus é sempre um fator que divide, né, em antes e depois dela, né? Então, você ouviu a palavra, você não pode ser a mesma pessoa. Você não pode ser a mesma pessoa. Você está ouvindo uma palavra hoje que está te chamando para definição, está te chamando para resoluções, está te chamando para ter posicionamentos. Se você ouvir essa palavra, sair daqui e não adotar isso, não incorporar isso, não permitir que a palavra trate e mude a sua vida, crie uma nova perspectiva, uma nova dinâmica na sua vida, então a palavra veio para dividir, para mudar a sua história, né? E você não recebeu, você não quis, você permaneceu do jeito que estava, ou vai permanecer do jeito que está. Então isso é o quê? É inconstância. E Deus não quer isso para a sua vida, Deus quer uma constância, porque a palavra tem que renovar, a palavra tem que mudar, a palavra tem que transformar a nossa vida. Quem diz amém, aleluia? A palavra de Deus tem que transformar. Se eu ministro a palavra para vocês aqui, antes a palavra tem que ter ministrado a mim mesmo, a palavra tem que ter transformado, a palavra tem que ter mudado a mim mesmo. Então eu sei disso, eu também sou desafiado, e eu sei que preciso absorver a palavra, né? Porque a palavra de Deus não é para ser apenas ouvida, a palavra de Deus é para ser digerida, é para ser comida, é para ser processada, metabolizada dentro de nós, e nos alimentar, e nos fortalecer. Quem diz amém, aleluia? Então isso é fundamental, entende? Vamos ver outro aspecto, outra característica de um cristão que não é resolvido. Vive em total indefinição. É indefinido. O que é indefinição? O que é indefinição? É a situação de ficar em cima do muro. Ficar em cima do muro. Irmãos, tem muita gente em cima do muro. Tem gente que não é pelo sim e não é pelo não. E pensa da seguinte maneira: bom, se eu não sou pela vontade da carne, não sou pela vontade de Deus, então Deus não pode falar nada, porque eu estou neutro, eu estou em cima do muro. Eu vou falar uma coisa para vocês: Deus é tão resolvido, Jesus é tão resolvido, que Ele falou: seja a vossa palavra pelo sim e pelo não. E Ele disse: ó, o que disso passar vem do maligno. Então essa posição de estar em cima do muro vem de quem? Do maligno. Essa posição de indefinição é do maligno. E todo cristão que está indefinido quanto ao sim de Deus, a vontade de Deus para a sua vida, esse está na zona da degola, está na zona perigosa, na zona da morte. Por quê? Porque o diabo procura exatamente crentes que estão nessa zona considerada neutra, que na verdade não é neutra. Não existe zona neutra, não existe terra devoluta nesse mundo. Ou está no domínio de Deus ou está no domínio do diabo. Ou você está pelo sim a Deus ou está pelo não. Então, se você não está pelo sim, não pense que não está pelo não. Ainda que esteja em cima do muro, você vai cair do lado errado, você vai cair na degola do inimigo. Então, cuidado,
Cuidado, essa é uma questão que tem que nos alertar. Agora, o cristão que não tem a alma definida, ele é assim. Ele vive drenando as suas energias e enfrenta até um estágio de esgotamento muitas vezes. Por quê? Porque ele fica nessa indefinição. E essa vida indefinida gera prejuízo. Essa vida indefinida gera esgotamentos no coração, esgotamentos na alma. Porque o cristão sabe que ele tem que ser definido, sabe que ele tem que estar decidido em relação a várias coisas. E se ele não se define, ele começa a perder energias, perder força, perder credibilidade, perder coragem. E isso vai gerando na alma fraquezas e gerando na alma esgotamentos. Por isso que tem muito cristão esgotado, estressado, sem força, sem ânimo. Por quê? Por causa da indefinição. Tem a liberdade, tem tudo para definir, dizer, não, eu vou andar na luz da palavra, eu vou contar com Deus, eu sei que sozinho não sou nada, eu sei que preciso da igreja, eu sei que preciso dos irmãos, eu sei que fui chamado para ser sal, para ser luz, e eu agora vou me definir pelo sim. Eu vou andar com os irmãos, eu vou me completar com os irmãos, eu vou ser tratado pelos irmãos, eu vou permitir que a palavra mude meus conceitos. Então, quer dizer, quando você se define, você tem todas as condições de superar, de vencer, de se curar, se tornar forte. Perceba, quando uma pessoa na igreja toma posição, perceba quando uma pessoa que estava indefinida, de repente se define. Perceba na igreja, perceba isso. A pessoa logo ela mostra sinais de vida, de ânimo, de vigor, de frutos. Ela muda totalmente, Ela passa a ter um semblante novo, passa a ter uma motivação nova, passa a ter uma alegria contagiante. E passa a ser um fator de revolução. Mas quando a pessoa está indefinida, e aí, irmão, você está firme? Mais ou menos, não sei, parece que estou, não sei se estou, e fica assim, e aí, irmão, como é que é? Você vai colaborar? Nós vamos ter um encontro agora, você vai ajudar a ganhar almas? Vou sim e tal. Mas depois a pessoa logo já perde a motivação, já se envolve com as coisas da terra, com as coisas de casa, as coisas do mundo, e ela fica indefinida de novo. Acho que não vai dar agora, Deus vai me dar por escusado, Deus vai me esperar mais, não vai ser agora que eu vou me definir ainda, E aí essa situação, ela tem vários fatores negativos. Primeiro que, se Jesus Cristo volta e pega você nesse momento de indefinição, você realmente está fora do arrebatamento dos vencedores. Segundo, que uma situação dessa deixa você sem sono reparador. Porque quando você vai dormir à noite, você vai ficar ali pensativo. Se não pensar, vai vir cobrança interior. Em cobrança interior. A própria consciência começa a cobrar de você. Você não se define. Você nunca se define. Então, você fica ali com certas cobranças remoendo dentro de você. Então, ser indefinido é algo horrível, não compensa, E você tem que estar definido quanto a tudo na sua vida, Todas as questões mais importantes da sua vida têm que estar definidas e bem projetadas. Quando nos tornamos pessoas resolvidas e bem posicionadas no nosso sistema de fé, no nosso sistema de convicções, de princípios, então a nossa vida reflete resultados positivos. Agora, quando você tem medo das consequências da responsabilidade, aí você se torna uma pessoa frágil, uma pessoa fraca, uma pessoa inexpressiva, uma pessoa que não produz nada, nem para a sua família, nem para você mesmo, nem para a igreja, para ninguém. Então entenda uma coisa, viver indefinido é a pior coisa que você pode ter na vida, que você pode adotar. Então, por favor, avalie a sua vida, Se você anda indefinido ainda em relação ao projeto de Deus para a igreja, para a sua vida, é preciso você se definir ainda hoje para sair dessa situação. Outra característica de quem não tem a vida resolvida, a pessoa ela se omite, Se omite na hora de assumir responsabilidades. Se omite. Igual falei
algum tempo atrás aqui, eu disse aqui, falei que às vezes a irmã define que vai assumir um compromisso. Não, eu vou assumir, conta comigo, eu vou cumprir esse papel, eu vou contribuir dessa maneira, eu vou ajudar, eu vou ser mais atuante e tal. Mas logo em seguida é pega, né, por alguma situação nova, ou até mesmo pela sua própria rotina, e a pessoa já fica se sentindo insegura e incapaz, ou não querendo de fato assumir o que falou. E aí elas acabam se escondendo, se omitindo. Olha para cá, gente, esse crente avestruz, esse crente, né, caramujo, que está sempre se escondendo, ele não tem alegria, não tem prazer. Compreenda uma coisa, irmãos, Deus nos tirou do mundo para evangelizar, para mudar o mundo, transformar o mundo. Nós não podemos achar que Deus nos tirou do mundo para nos guardar, para nos embalar, para nos proteger de tudo e deixar-nos reclusos. Não! Deus nos chamou do mundo para evangelizar o mundo. Deus nos chamou do mundo para conquistar o mundo. Deus nos chamou do mundo para voltar ao mundo com a proposta do Evangelho, com a fé, com a oração, com poder, com graça, com vida eterna. Quem diz amém, aleluia? Então, mas muita gente está fugindo da responsabilidade. Muitos irmãos não querem saber da responsabilidade de nada, nem de orar, nem de pregar, nem de ensinar, nem de doutrinar alguém, cobrir alguém, visitar alguém, né? Hoje ficamos sabendo de um jovem que esteve aqui e foi assassinado, morreu, né? Pode ser que muita gente fez um trabalho, ajudou ele, ministrou. Pode ser também que muitos deixaram, né? Não fizeram nada, se omitiram. Aí eu fico pensando, quando chegarmos lá, né, no dia do acerto, no tribunal de Cristo, como é que vai ser? Quantas omissões, quantos, né, quantas negligências, quantos, né, gente, falta de interesse, quanta falta de interesse. Então, nós precisamos pensar nisso. Omitir na hora da responsabilidade é algo sério para Deus. Tanto é que você lê a Bíblia e Jesus conta diversas histórias de pessoas que se omitiram e que foram tratadas de maneira mais severa no final. Então, precisamos ter cuidado com isso, porque nós temos uma chamada de Deus e precisamos assumir a responsabilidade, né? Então, o cristão que não tem a alma resolvida, né, ele está sempre se omitindo e dando desculpas. Muitos têm medo de fazer compromisso e depois ter que sustentar. Mas posicionamento não é algo que vai ficar barato, não. Você tem que ser bem posicionado em relação ao chamado de Deus e saber que há algo a ser dado, há algo a ser investido, há algo a ser sacrificado. Todos nós temos que sacrificar, temos que abrir mão, renunciar a alguma coisa pelo bem da obra, pelo bem das pessoas, pelo bem da célula, pelo bem da igreja, pelo bem dos novos na fé. Temos que renunciar. Essa é a palavra-chave, renunciar. Mas o cristão que não tem alma resolvida, ele se omite, ele se esconde, né? Ele não quer saber de nada e acha que a sua vida está normal. Mas eu quero dizer que a sua vida não está normal, né? Então, escuta bem, imagina o apóstolo Paulo, né, sendo avisado: olha, Paulo, fica sabendo o seguinte, você vai ser atacado, você vai ser injuriado, vai ser perseguido, tem pessoas com pedras esperando você lá fora, tá? E você está indo nessa direção ali, Paulo, e ali você vai encontrar muito perigo, muito ataque, você vai ser atacado, vão jogar pedra em você. Imagina Paulo, né, sendo uma pessoa omissa, sendo uma pessoa que não assume responsabilidade, e dizendo assim: então tá, então eu vou evitar isso, eu não vou arriscar minha vida, eu não vou atrás de gente incrédulo, não, eu vou preservar minha vida.
Não foi isso que Paulo falou, né? A palavra mostra que Paulo, diante dos perigos, diante de tudo, ele dizia, não, importa obedecer a Deus, importa ser pelo sim, importa caminhar de fé em fé, importa cumprir minha carreira, importa entregar o evangelho a cada criatura, importa cumprir a agenda que Deus tem para a minha vida. Não interessa qual direção, não interessa onde estou indo, não interessa quem está me esperando, não interessa se tem perigo, se tem ataque, se tem acusação, eu estou em Cristo e vou cumprir a palavra, e vou cumprir a minha carreira e o meu chamado e o meu ministério. Então Paulo, ele não tinha medo, ele não retrocedia diante do perigo. Mas hoje em dia as pessoas retrocedem, e tem muito cristão, né, que está se omitindo e não assume responsabilidade e se refugia na sua própria mediocridade e não avança, porque tem medo de tudo, tem medo de encarar as pessoas, né? Imagina João Batista diante do rei Herodes. A palavra de Deus fala que João Batista tomou consciência do pecado do rei Herodes. O rei Herodes estava possuindo a irmã, ou melhor, possuindo a cunhada, possuindo a esposa do irmão dele. E aí, o que João Batista fez? João Batista mandou avisar Herodes que ele estava pecando. E aí Herodes depois mandou prendê-lo, e lá na cadeia, João Batista enfiava o dedo nas grades lá e dizia, Herodes, não te convém fazer isso, você está pecando, isso não é correto, você está em pecado, você está em adultério. Então ele né, condenava o pecado do rei Herodes e permanecia ali falando a verdade, ministrando a palavra sem medo, né? Sem medo. Mas muita gente tem medo de mostrar a realidade, tem medo de condenar o mal, tem medo de dar o nome certo para cada pecado, tem medo de tudo. Então nós não temos que ter medo, nós temos que ter autenticidade. A mesma autenticidade, a mesma fé que o João Batista teve, né, porque ele era um homem de vida resolvida, e ele não fugiu das consequências, Eu imagino que a cabeça de João Batista, depois de cortada, ficou lá assim, diante de Herodes, e ele olhava para a boca da cabeça e a voz saía da boca. Você está em pecado, Herodes. Você está pecando, Herodes. Então a voz de João Batista, a voz continuou na consciência, continuou queimando a consciência do rei Herodes. Porque ele era um homem definido, um homem decidido, e não importou, né, em ser levado à prisão e até mesmo à decapitação. Era um homem resolvido. Um homem desse é um homem vencedor, é um crente vencedor, porque não foge, né, da realidade e não tem medo de qualquer consequência. Tem muita gente que fica falando, mas será que eu preciso ser assim tão incisivo? Sim, você tem que ser incisivo, incisiva. Chamar o pecado de pecado e nunca fazer negociação, nunca negociar, nunca flertar com o pecado, com o mal, né? Você tem que estar resolvido, e aqui dentro, tem que estar resolvido dentro de si, né? Que você não vai ceder ao mal, entende? Outra característica da pessoa que tem a alma não resolvida, quem não tem a vida resolvida, é cheio de amor próprio, cheio de amor próprio. Então é uma pessoa pegada ao seu próprio ego, é uma pessoa que vive fugindo da cruz, não gosta de cobranças, não gosta de confrontos, pensa que Deus vai poupar a sua vida, né, porque está se agarrando na misericórdia de Deus. Mas isso não é verdade. Jesus vai voltar, Jesus vai arrebatar os vencedores, e aqueles que não forem arrebatados vão passar a tribulação, vão ficar na tribulação. Então Deus não vai deixar de tratar, não, vai tratar sim, com cada um que foi negligente, cada um que amou mais a si, amou mais seu próprio eu, do que o Senhor, do que a sua obra, sua chamada, não é? Então é preciso que você entenda que precisa alcançar uma vida resolvida e ter revelação correta de Deus, revelação do seu governo, da sua soberania, da sua santidade. Você tem que ter isso na cabeça, no coração. A palavra de Deus mostra alguns exemplos de pessoas que foram resolvidas. Primeiro nós temos lá no Velho Testamento o profeta Isaías. O profeta Isaías viveu um tempo difícil, né, um tempo de morte ali em Israel.
seu tio, que era rei, caiu morto, e ele passou um momento de tribulação, de tristeza, de angústia, e não havia ninguém ali com suficiente fé para ministrar, para encorajar ele. E ele foi ao templo orar, e lá no templo ele viu a mão de Deus, viu a glória de Deus. Deus encheu aquele lugar de glória, encheu aquele lugar com a sua santidade, e ali ele foi purificado, ali ele foi renovado, e ali Isaías aceitou o chamado de Deus e disse: quero viver para ti, eis-me aqui, envia-me a mim. E ele passou a ser resposta, passou a ser uma flecha na mão de Deus, porque teve a sua alma resolvida. Em tempo de crise, em tempo de trevas, em tempo de morte, ele resolveu buscar a Deus, e Deus mostrou a ele a sua glória, né? Também nós vemos na Bíblia o profeta Daniel. O profeta Daniel, lá no capítulo 1, diz que ele tinha a alma resolvida. Ele resolveu firmemente no coração não se contaminar. Daniel resolveu que não seria babilonizado, né? Babilonizado, não deixar ser babilonizado pela Babilônia, né? Pelo sistema da Babilônia, pela vida da Babilônia. Então ele se tornou um jovem separado para Deus, se tornou um jovem ali que não cedeu aos esquemas, não cedeu ao sistema da Babilônia. Nós vivemos hoje num país onde há um sistema mau, um sistema de corrupção, um sistema de prevaricação, um sistema de adultério, um sistema de fornicação, um sistema de depravação que vem se disseminando pelas redes sociais, até nas escolas. Então nós temos que ter cuidado. Daniel é um exemplo de alguém resolvido. Ele disse: não vou comer nada da Babilônia, não vou me deter na mesa de escarnecedores, na roda de escarnecedores. E Deus deu graça para ele. Deus deu graça para ele. Ao invés da dieta da Babilônia ser incorporada na vida dele, a dieta dele foi incorporada na Babilônia. Ele mudou costumes na Babilônia, porque foi um jovem decidido e separado para Deus. Quem diz amém, aleluia. Temos o exemplo de Paulo, como já falei, que foi uma pessoa totalmente decidida, né? Que dispôs-se até a morrer por Cristo, foi até o final sendo fiel, leal à sua chamada. E temos o exemplo do próprio Jesus, né? Jesus Cristo é o nosso último exemplo aqui. Ele foi referência e é referência de uma pessoa resolvida. Jesus disse que já veio aqui resolvido a morrer, veio a esse mundo resolvido a dar sua vida, né? E nada impediu que ele fosse à cruz, nada impediu que ele cumprisse a chamada do Pai. Então fica essa questão agora: estamos nós dispostos a ter uma alma resolvida, assim como Isaías, assim como Daniel, assim como Paulo, assim como Maria, assim como Marta, assim como Raquel, assim como Abraão, assim como Jesus Cristo, assim como os apóstolos? Estamos dispostos a viver como cristãos autênticos, verdadeiros, a brilhar no meio das trevas, a mostrar, né, que nós vivemos uma vida para Deus, separada para Deus? Será que hoje aqui Deus pode levantar novos Isaías, novos Paulos, novos Daniéis, novas Marias? Deus pode levantar gente aqui para dizer que vai caminhar de fé em fé, que vai renunciar ao pecado, o mundo, vai vencer o diabo nessa geração? Quem pode dizer aleluia? Glória a Deus. E para encerrar, eu quero deixar com vocês 5 resoluções imprescindíveis para ter uma alma totalmente resolvida e se tornar um cristão vencedor. A primeira coisa que você precisa colocar dentro de você é tratar sempre com o pecado. Tratar sempre com o pecado. Pecado não é algo para guardar. Olha para cá. Pecado não é algo para guardar. Pecado não é algo para você flertar, para brincar. Pecado é algo para você tratar. Se você ainda é tendente a certos pecados, trate com o pecador que é você. Segundo, tratar de cada coisa sabendo que não é dono de coisa alguma. Então você tem que saber que as coisas estão na sua mão hoje, temporariamente. Se você tem uma casa, um carro, alguma coisa, material, isso está na sua mão temporariamente. Isso não vai ficar sempre na sua mão. Então saiba que você não é dono de nada, nem da sua própria vida. Esteja resolvido a ser só de Deus e a consagrar tudo a Ele. Terceiro, nunca permita-se ofender-se. Nunca se permita ofender-se. Não se permita. Você não deve receber ofensa.
Você não deve carregar rancores, carregar mágoa, carregar ódio. Não se permita ser dominado por rancores. Quarto, nunca passe nada adiante que vai prejudicar alguém. Nunca passe nada para frente que vai prejudicar. Nada. Seja um bem material, seja uma palavra, seja um direcionamento. Nunca passe nada adiante que vai prejudicar seu próximo. O cristão não pode viver prejudicando ninguém. E, finalmente, nunca aceite qualquer glória para si. Nunca aceite qualquer glória para si. Tá? Toda glória pertence a uma única pessoa, e essa pessoa se chama Jesus.